Olá, amigos e amigas. Eu voltei aqui com o debate fotografia, trazendo a inteligência artificial para criar essa conversa junto comigo de uma forma interessante. Olha que curioso, né, que aconteceu nos últimos dias. Desde o último que eu fiz, o Google atualizou o Notebook LM com uma função que, por enquanto, está disponível só para inglês, em que você pode acessar a conversa quando você gera e fazer a participação sua em tempo real, colaborativo. Então, enquanto está rolando a conversa ali, você tem, é experimental ainda, você aperta um botão, só que só está em inglês. E aí, aquela conversa que a gente viu no último episódio, eu posso participar dela, conversar. Em breve, eu acho que isso vai estar disponível em português também, não teria porquê, né? Mas mostra o quanto está avançando aí a tecnologia que chama muita atenção. O debate que eu fiz dessa vez, usando a inteligência artificial de uma forma humanizada, que é justamente o que a IA generativa faz, é sobre justamente o impacto da inteligência artificial com as novidades que apareceram nos últimos dias. Não sei se você viu, a OpenAI está com uma sequência de lançamentos até o Natal, perto do Natal eles estão lançando uma série de novidades. E uma delas, que surgiu aí nos últimos dias, está aqui na tela, no meu site, que é justamente isso aqui, ó. É colocar em tela cheia a IA, computação visual. Ou seja, agora, além de falar e entender o que você está conversando de uma forma humana, eu já fiz também conteúdo sobre isso, você pode abrir a câmera e conversar e ela vê tudo que está ao seu redor. Isso é algo que a OpenAI já tinha demonstrado, né, com o 4O, que é Omni, de justamente visão, áudio e tudo mais, só que a gente não tinha visto isso na prática, nesse nível. E tem coisas, recursos curiosos que estão acontecendo. Um deles, que é curioso, porque está justamente na época do Natal, é o pessoal abrindo com perto de crianças e fingindo que o ChatGPT é o Papai Noel. E aí o Papai Noel do ChatGPT, com voz de Papai Noel, conversa com crianças. Então, o sonho de conversar com o Papai Noel com a IA vai ser possível para essas crianças pequenas, mantendo o sonho ali, claro, com um adulto acompanhando e tudo mais. Mas para o nosso mercado, e foi aí que eu coloquei o debate aqui, eu trouxe nesse conteúdo as implicações disso para educação, marketing e o desempenho na fotografia. Porque com esse tipo de tecnologia, que não é uma coisa exclusiva da OpenAI com o ChatGPT, é algo que o próprio Google e a Meta também estão investindo. A capacidade de ver e interagir com o que a IA vê nos nossos smartphones, computadores, trará impactos imediatos e com desdobramentos na educação, no marketing e em muito mais, que a gente nem imagina. E eu abordo isso sobre justamente como que essas implicações para profissionais criativos. Então, é, a gente está vendo, por exemplo, você poder usar a câmera e você está fazendo ali o anúncio, ou mexendo no seu site, ou fazendo um e-mail, ou fazendo qualquer tipo de ação. E ao invés de você conversar colocando texto ou mandando uma foto, você abre a câmera com o ChatGPT ou com o Google e pede para ele avaliar o que você está fazendo ali. Isso é uma mudança assim, violenta. Na parte da educação, isso, por exemplo, um consultor de marketing, um mentor, a parte da consultoria vai mudar. Vai mudar. Eu acho que aí começa a entrar em umas questões bem interessantes e muda o jogo de uma forma geral. Na parte educacional, entrando no detalhe, nós temos por exemplo, o manual. Para que que eu vou? Claro que o manual sempre vai existir, seja ele digital ou impresso. Mas eu estou ali com uma impressora de grande formato, ou uma câmera, ou um drone, não sei operar direito. Eu abro o ChatGPT com essa visão computacional integrada e peço para ele me ajudar a operar o equipamento. E vai me ensinar, vai me ajudar nesse sentido. Então há um ganho aí, claro, né? E essa parte da educação, então muda os cursos, os workshops, as coisas, porque as pessoas vão começar por exemplo, não sabe mexer no Photoshop, no Lightroom, não sabe mexer numa IA, num gerador de IA. Abre o smartphone com a câmera do vídeo e pede para ajudar no que está acontecendo ali em tempo real. Isso é uma mudança violenta que vai trazer saltos, e eu coloco os exemplos até nesse conteúdo. Bom, a matéria eu vou deixar ela na descrição do episódio aqui, mas o que a gente está falando, a ideia geral, ela está aqui, ó.
tá no episódio. Então, assim como eu fiz da última vez, eu vou fazer alguns pitacos aqui, mas eu abro então esse debate debate fotografia da inteligência artificial de uma forma humanizada sobre a IA, redefinindo aspectos da educação, do marketing, do desempenho para fotógrafos e quem atua na fotografia, nessa nova fase em que agora a IA tem olhos, que ela consegue ver em vídeo no Google, na Meta e também no ChatGPT. Então vamos lá e daqui a pouco eu volto aqui. E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? A gente vai mergulhar a fundo hoje em Vamos. inteligência artificial na fotografia. Nossa, vocês mandaram cada artigo, cada pesquisa, tá fervendo essa área. Tá bombando mesmo, muita coisa rolando. A gente vai desvendar tudo isso, desde o básico até os impactos, sabe? Os mais profundos da IA na fotografia. Com certeza. Uma coisa que me deixou de cara, assim, de queixo caído, foi a OpenAI dando visão pro ChatGPT. Pois é. Analisar imagens em tempo real, nossa, que leque de possibilidades. O universo, né, de possibilidades. Mais. Imagina você, fotógrafo no meio de um ensaio, aí de repente um mentor virtual te dá dicas Nossa. de composição, iluminação, tudo ali em tempo real. Isso já rola com o ChatGPT com visão. Patsy mágica. Mas como que essa tecnologia funciona na prática? Tem a ver com reconhecimento de imagem? Claro. O ChatGPT agora, ele é alimentado por um modelo de aprendizado de máquina, treinado com milhões de imagens. Ele consegue identificar padrões, objetos, até emoções nas fotos e traduzir isso em informações úteis para o fotógrafo. Caramba, então ele não só vê a imagem, como também interpreta ela de alguma forma. Exatamente. E o mais legal é que essa tecnologia não está presa só no ChatGPT. O Google, por exemplo, está desenvolvendo o Project Astra, Olha só. que usa IA para organizar e editar fotos automaticamente e até criar álbuns personalizados. Nossa, e a Meta também tá nessa corrida, né? A Meta está investindo pesado no seu próprio assistente de IA, e que promete ser tipo um faz tudo para fotografia, desde achar a melhor luz para um retrato até gerar legendas criativas para suas fotos. Nossa, muita coisa para digerir. Ah. Mas os fotógrafos, como que eles se encaixam nesse novo mundo dominado pela IA? Será que eles correm o risco de, sei lá, serem substituídos? É uma preocupação válida. Mas a IA, pelo menos por enquanto, ela é mais uma ferramenta do que uma ameaça. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, como a edição básica de imagens, Vai. mas a criatividade, a sensibilidade, a visão artística, isso continua sendo humano. Ufa. Então o fotógrafo do futuro vai ser tipo um maestro, usando a IA como instrumento para, sei lá, turbinar as habilidades. Exatamente. A IA pode ser uma aliada poderosa para os fotógrafos, em várias áreas, desde o marketing até a produção criativa. Imagina usar a IA para analisar o mercado, identificar tendências, nichos específicos para direcionar seus serviços. Faz sentido. E na hora de editar as fotos, a IA pode dar uma mão para otimizar um processo. Com certeza. Imagina corrigir cores, remover imperfeições, aplicar filtros artísticos, tudo com um clique. A IA libera o fotógrafo para se concentrar no que realmente importa: a composição, a narrativa, a emoção por trás da imagem. Show. Mas e a questão da autoria? Se a IA está criando parte da imagem, quem é o verdadeiro autor da obra? Essa é uma pergunta complexa, que ainda está sendo debatida no mundo jurídico e artístico. Alguns defendem que a IA é só uma ferramenta, como um pincel ou uma câmera, e que o autor da obra continua sendo o fotógrafo. Outros argumentam que a IA está se tornando cada vez mais autônoma, e que em breve a gente vai ter obras criadas totalmente por ela. Parece que a gente está entrando num terreno totalmente novo, com desafios e oportunidades que a gente ainda está começando a entender, mas e na prática? Como a IA está impactando o dia a dia dos fotógrafos? A gente pode ver o impacto da IA em várias áreas. Por exemplo, na educação, a IA está tornando o aprendizado mais personalizado e acessível. Imagina plataformas de ensino com feedback em tempo real, exercícios personalizados, até simulações de cenários complexos para treinar suas habilidades. Nossa, parece que os cursos de fotografia nunca mais vão ser os mesmos. E no mercado de trabalho, como que a IA está mudando as regras do jogo? A IA está abrindo novas possibilidades de negócios para os fotógrafos. Imagina usar a IA para criar conteúdo visual para as redes sociais, desenvolver campanhas de marketing personalizadas, ou até mesmo vender suas fotos como NFTs. Caramba, é um mundo de possibilidades. Mas com tanta tecnologia à disposição, será que o fotógrafo corre o risco de perder, sei lá, a essência, a identidade artística? Esse é um dos grandes desafios da era da IA. É preciso usar a tecnologia com sabedoria sem se tornar refém dela.
O fotógrafo precisa ter consciência dos valores, da visão artística, da missão como contador de histórias. E falando em histórias, a IA está impactando também a forma como as imagens são narradas, né? Com certeza, a IA pode ajudar a organizar e sequenciar fotos, criar narrativas visuais mais impactantes, até gerar legendas e textos descritivos que complementam a mensagem da imagem. Parece que a gente está só arranhando a superfície de um iceberg gigante. Tem muita coisa para explorar nesse universo da inteligência artificial na fotografia. E é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima parte do nosso Deep Dive. Vamos mergulhar ainda mais fundo nos impactos da IA na ética, na estética e no futuro da fotografia. Fiquem ligados. De volta para o nosso. Olha, eles fazem a pausa, que é curioso, né? Tem essas quebras de conteúdo aqui. Só alguns comentários. Isso aqui, obviamente, é um debate gerado pela IA com a ferramenta Notebook LM, que é bem interessante e dá é uma forma dinâmica de você colocar o conteúdo. Tudo baseado no meu post do blog que eu fiz hoje, publiquei no meu site. Você coloca na ferramenta e ele cria esse debate em português e tudo mais. Entre as coisas novas que estão vindo, em breve, eu acredito que isso vai estar disponível em português também, a possibilidade de você interagir. Eu poderia interagir com esse podcast em tempo real e dar meus pitacos, falar, poxa, eu queria falar uma coisa aqui. E você aperta um botão ali, consegue interagir, coisa e tal. Mas isso é questão de tempo, vamos ver como vai ser. E muda também a forma de fazer um podcast, né, de criar conteúdo. É uma forma interessante de levar um conteúdo para quem não gosta de ler uma matéria, para quem não gosta de só assistir, porque isso aqui é áudio, né? Basicamente, a criação do Notebook LM é áudio. E chama atenção, claro, como é uma gambiarra para o português, não está ainda perfeito, então tem o sotaque, tem alguns errinhos, mas isso até torna mais humano a forma como eles falam. E é interessante porque o tom e o sotaque, mesmo tendo algumas questões, passa por muito real. O que está acontecendo com essa tecnologia, obviamente, tem um monte de gente publicando, criando, tem gente que não está falando que acha que, primeiro assim, acha que a audiência é burra e que está dando uma de malandrão de colocar isso. Você não tem o controle exato do que ele vai dizer. Você coloca o conteúdo, mas você pode tentar ajustar a coisa e tal. Mas assim, não dizer que foi criado o podcast com IA eu acho errado. Tem que falar que e pensar em formas criativas de gerar. A partir do momento que vai poder ter essa interação, vai mudar a dinâmica aqui. Sobre o que é comentado aqui, que é baseado no conteúdo, é, algumas coisas que vale mencionar. Já existem coletivos e algoritmos e criações IAs que geram autônomas, ou seja, que elas criam artes, projetos sem interferência humana nenhuma. Já existem, inclusive são premiadas, ganharam concurso, coisa e tal. Isso não é uma coisa que não aconteceu já, mas assim, é, é uma coisa muito fora da curva e muito isolada. Quando a gente vê trabalhos e artistas que ganham com a AI e as pessoas falam não é arte, não foi criado pelo humano, é um erro também, porque são trabalhos que levam horas, que têm um desenvolvimento, saber usar. Você dá o mesmo gerador de IA para imagens, por exemplo, na mão de 10 pessoas, entre elas, um deles é artista de fato e sabe mexer naquilo. O resultado é completamente diferente, assim como acontece com uma câmera. Você dá uma câmera profissional na mão, ou um smartphone na mão de uma pessoa que sabe criar uma história visual, o resultado vai ser completamente distinto. Então, é uma ferramenta, mas existe algo sem precedentes, que ela fala, inclusive aqui no podcast é dito, que é uma coisa sem precedente e que abre um debate, cocriação, colaboração, porque existe essa possibilidade, que é o que eu estou fazendo aqui. De certa forma, é uma colaboração usando a tecnologia. Eu não tenho como juntar nesse momento do ano. Imagina se eu fosse fazer essa logística e fazer um debate sobre isso aqui. Eu até poderia. Abro uma live, chamo as pessoas, mas é bem aleatório. Elas não estariam. Eu teria que brifar as pessoas sobre o assunto, coisa e tal. Então a tecnologia permite fazer isso aqui de uma forma fascinante e não deixa de ser colaborativo. Agora, tem que deixar bem claro que é a IA fazendo isso e está no começo desse processo. Mas vamos lá, continuando. Outras coisas que foram ditas aí nesse conteúdo, eu realmente acho que a gente está entrando numa área que começa a reconfigurar a educação, a forma como as pessoas, os tutoriais, a forma como a gente usa e aprende. Imagina o seguinte, né? Eu vou no YouTube ou no TikTok buscar um tutorial de fazer um lanche e você tem que assistir. Você tem que assistir o vídeo, ver e voltar, né, como consertar um equipamento, um chuveiro, alguma coisa. Você tem que assistir várias vezes e ir aplicando e volta. Nesse caso, com essa nova fase da IA, com a visão computacional, vídeo, você é diferente, porque é em tempo real e ela vai te mostrando e você vai fazendo ali. É diferente, é uma coisa
colaborativa. De novo, é algo sem precedentes. Então, ir para a fotografia, imagina que a pessoa é meio que uma coisa muito bacana da pessoa poder ir fotografar, participa de um curso de fotografia com um professor online, tá? E o professor dá a lição para eles colocar no ChatGPT e ensina como usar o recurso para que eles pratiquem e usem o ChatGPT para acompanhar ali, dar algumas e fala qual prompt que tem que colocar ou o que dizer. Cara, é um negócio fascinante, porque a pessoa consegue ter aquilo em tempo real. Então, realmente é algo aí muito interessante. Vamos dar continuidade aqui, então, para mais um bloco aqui do debate fotografia. Esse deep dive explorando o impacto da IA na fotografia. É isso aí. Na primeira parte a gente viu como a IA está transformando a educação, abrindo novas possibilidades no mercado, né? Sim. Vimos como a IA pode ser uma aliada poderosa para os fotógrafos, desde o aprendizado até a criação e divulgação dos trabalhos. Mas com toda essa revolução, será que a fotografia, como a gente conhece, vai deixar de existir? A IA vai acabar com o trabalho dos fotógrafos? Calma. Não precisa soar o alarme. A IA é uma ferramenta poderosa, mas não substitui a sensibilidade humana, a criatividade, o olhar único de cada fotógrafo. Ufa, então o fotógrafo do futuro vai ser meio que um ciborgue, usando a IA para turbinar seus poderes? Em parte, sim. Imagina um fotógrafo de casamentos usando o IA para analisar as fotos em tempo real, garantindo que cada clique está tecnicamente perfeito. A IA pode ajustar a iluminação, corrigir o foco, até sugerir poses que valorizem o casal. Interessante. E enquanto a IA cuida da parte técnica, o fotógrafo pode se concentrar em capturar a emoção, a espontaneidade, a conexão. Exatamente. A IA libera o fotógrafo para focar no que realmente importa. A arte, a narrativa, a conexão humana. Mas e a edição? A IA já faz tudo sozinha, ou o fotógrafo ainda precisa meter a mão na massa? A IA está cada vez mais sofisticada na edição. Mas o toque final, a visão artística, ainda depende do fotógrafo. A IA pode corrigir cores, remover elementos, aplicar filtros, mas a decisão final sobre o estilo da imagem é do fotógrafo. Entendi. Então, a IA é como um super assistente que agiliza o trabalho, abre espaço para o fotógrafo explorar a criatividade. Perfeito! Imagina um fotógrafo de paisagens usando IA para criar time-lapses incríveis, ou um fotógrafo de moda usando IA para gerar looks virtuais e experimentar estilos. As possibilidades são infinitas. Mas com tanta tecnologia, como o fotógrafo se destaca no mercado? A chave é usar a IA de forma estratégica para se diferenciar, oferecer algo único. Por exemplo, um fotógrafo pode se especializar num nicho, tipo fotografia de animais selvagens com drones, usando a IA para rastrear os animais e capturar a imagem. E a IA não substitui o talento, mas amplia as possibilidades de quem sabe usá-la. E a IA abre portas para novos modelos de negócio na fotografia. Fotógrafos vendendo suas fotos como NFTs, usando IA para gerar certificados e garantir a propriedade das obras. Ou criando experiências imersivas com realidade virtual, misturando fotografia e tecnologia para transportar o público para dentro das imagens. Exato. A IA está expandindo os horizontes da fotografia, criando novas formas de expressão, de interação, de contar histórias. E com essa explosão de criatividade, como fica a ética? A gente pode usar a IA para manipular imagens, criar realidades falsas e enganar as pessoas. É um debate importante. Exige responsabilidade dos desenvolvedores e dos fotógrafos. A IA pode ser usada para o bem ou para o mal. A ética precisa guiar o uso da IA na fotografia, garantindo que ela seja usada para criar, inspirar e não para enganar. Faz sentido. É preciso ter consciência dos limites, dos riscos. Usar a IA com sabedoria. E falando em sabedoria, a IA pode ser uma aliada na educação, na formação de novos fotógrafos. Imagina plataformas que usam IA para analisar o estilo do aluno, identificar seus pontos fortes e fracos e oferecer um plano de estudos personalizado. Seria como ter um mentor virtual, te guiando passo a passo no desenvolvimento. Exatamente. A IA pode democratizar o acesso ao conhecimento, tornando a educação mais acessível, personalizada e até divertida. Com a IA ajudando a formar novos talentos, o futuro da fotografia parece brilhante, cheio de possibilidades. Com certeza. A IA está injetando uma dose extra de criatividade, inovação e impacto na fotografia, mas como a gente já viu, é fundamental usar essa ferramenta com responsabilidade, ética e sem perder de vista a essência humana da arte de fotografar. No fim das contas, a fotografia é sobre contar histórias, conectar com as pessoas, registrar a beleza do mundo através de um olhar único. E a IA pode ser uma aliada poderosa nessa jornada. E na próxima parte do Deep Dive, a gente vai explorar o futuro da fotografia. As tendências, os desafios e as oportunidades que a AI oferece. Fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho. E voltem. Então, eles aqui entram na parte da ética, né, de questões como a educação. Eu vejo de uma forma muito fascinante o uso da inteligência artificial, que, aliás, eles, na tradução aqui, ficam AI, IA, e até tem um sotaquezinho mais forte,
E, e aí depende muito do momento ali do uso, vai saber, né, como é que é a conversão aqui, quando coloca em português, ele gera em inglês, depois reconverte para português, então tem essas coisas. Fica engraçado, debate vira debate, né, uma coisa meio em inglês. Mas é uma ferramenta fantástica eu poder usar isso aqui e criar esse debate. Ultra personalização do conhecimento, da educação, do marketing. É, e o exemplo é fácil, assim, pegando a parte da educação, por exemplo, em que você tem seus desafios. Então, já tem gente fazendo isso, tem até geradores, que criticam o trabalho do fotógrafo e você define o nível de crítica. Você sabe que não é humano, mas você pede para ele detonar o teu trabalho da forma mais dura possível, no que você precisa melhorar. Então, é um caminho. Você pede para ele avaliar seu site, seu Instagram, o que que poderia ter, como é que você pode chegar num estilo mais próximo daquela figura que você tanto admira. É uma ultra personalização sem trava, sem limite, sem um mentor que vai te julgar, tanto na parte educacional quanto do marketing, da consultoria. Então muda a relação para os agentes do mercado, os formadores de opinião, influenciadores, eles vão ser impactados por essa transformação. Porque vai ser, não que vai ser substituído também, mas vai mudar a dinâmica. Porque não é difícil imaginar que um entrante um pouco mais familiarizado com essas coisas digitais venha a usar cada vez mais esse tipo de ferramenta para ajudar ele, tanto no celular quanto na parte do computador, para edição, para criação de conteúdo, para o marketing, para melhorar as fotografias. Imagina um fotógrafo que está começando e quer ser retratista, compra uma mirrorless, começa o site, não sabe fazer o blog. Há 5 anos ele não teria como fazer o conteúdo, por exemplo, para o blog e ter uma mentoria sem ter o custo, ele já pagar pela internet. Ele vai lá e entra no ChatGPT e pede pro ChatGPT ajudar ele no design. Eu não estou gostando muito desse template, o que que você acha? Isso é um mentor, é um consultor ajudando nessa parte. Eu preciso criar o blog com a minha cara. E aí a pessoa vai ajustando. Quanto mais, no começo vai ficar meio tosco, pode até não ser ideal, mas quanto mais ela usar e o quanto antes ela usar, mais ela vai dando saltos e avançando no uso dessa tecnologia. A ponto de a IA conhecer mais dela, ela entender como usa melhor a IA, então sim, ela leva uma vantagem. Comparado com um cara que começa e não faz nada disso. E tem pessoas que têm aversão à tecnologia, mesmo os mais jovens. E quem que vai levar a vantagem? Qual que vai ser? Existe sim um diferencial competitivo para quem usa e quem não usa. E os diferentes níveis de quem usa e não usa. E usa. Duas pessoas que usam a IA, um que usa mais e sofistica, não fica só na espuma do hype, mas que realmente mergulha, e aquele que usa só superficialmente. Há um diferencial competitivo de tempo, de estilo, porque avança. O aprendizado de máquina e o aprendizado do usuário, a colaboração, ela dá ganhos em várias frentes, da parte do marketing, da criatividade. E digamos que esse retratista, que agora já começa a encontrar um estilo de escrita que ele ajusta e aí faz um trabalho junto, e ele começa a entender e fazer estratégias, a parte educacional, ele tem algumas limitações fotográficas e ele com a IA começa a entender também o que ele pode melhorar e trabalha em cima disso. E ele sonha em ter um estilo parecido com tal fotógrafo, o fotógrafo retratista, mas ele quer também ter uma pegada própria dele. E aí, digamos que ele tem um insight que ele poderia casar algum outro elemento da literatura, do cinema, da arte, e joga essa ideia para a IA, e a IA traz para ele assim: olha, então por que você não faz isso aqui? Que vai ficar próximo dessa sua referência, mas com uma pitada sua muito pessoal. E de repente ele cria algo e segue num estilo que coloca ele de uma forma muito destacada, e aí ele vai participar de prêmios, ganha prêmios, cria algo novo e num elemento novo completamente distinto. Claro, utópico aqui, mas é um pensamento. Então ele pode ganhar frentes em várias coisas. E aí ele usando a IA na edição e utilizando, inclusive, ele não sabe usar a ferramenta. Pega uma dessas aí das muitas que tem agora para plugin do Lightroom, Photoshop, de seleção, de edição em grupo, coisa e tal. Ele abre o smartphone, usa a visão computacional do ChatGPT ou um similar, e ele começa a aprender a usar a ferramenta sem querer seguir os tutoriais da própria ferramenta ou do YouTube, mas com o smartphone. E ele aprende vendo, porque ali em tempo real ela consegue indicar, faça isso, siga por aqui, por ali, e vai ganhando tempo. Ele ganha algumas horas a mais para fazer outras coisas, como por exemplo, mergulhar naquilo que ele curte, poder fotografar mais, enfim. É nesse tipo de ganho que a gente está falando, né? Então,
realmente há um salto aí curioso. Então vamos para a parte final aqui, antes de encerrar, o fechamento aqui do mergulho, do deep dive, como eles falam aqui no debate, sobre esse assunto. Voltamos. Última parte do nosso deep dive sobre inteligência artificial na fotografia, hein? É isso aí. Já exploramos a educação, o mercado de trabalho, e agora, na reta final, a gente vai mergulhar num terreno cheio de nuances. A ética, a estética e o futuro da fotografia. Preparem-se. Uma viagem fascinante e reflexiva. A IA está desafiando os limites da fotografia como a gente conhece. E falando em desafios, a ética é um dos primeiros pontos que me vem à mente. Com a IA criando imagens cada vez mais realistas, como fica a questão da manipulação? É uma preocupação real. A gente precisa questionar, sabe, os limites da intervenção da IA na fotografia, principalmente em áreas como o fotojornalismo, onde a verdade dos fatos é crucial. A manipulação sempre existiu, mas a IA torna ela mais fácil, mais acessível. Então a responsabilidade do fotógrafo aumenta nesse cenário. Com certeza. Ah. A ética precisa guiar o uso da IA, garantindo que ela seja usada para contar histórias reais, documentar o mundo de forma autêntica, e não para criar ilusões, distorcer a realidade. E além da ética, a IA também está impactando a estética da fotografia. Com algoritmos capazes de gerar imagens inimagináveis, a gente se pergunta: o que é considerado belo artístico nesse novo contexto? A IA está expandindo os limites da criatividade, né? Mostrando pra gente que a beleza pode ter múltiplas formas. A arte pode ser gerada por algoritmos. A estética tradicional pode ser desafiada, reinventada. Mas será que a IA não corre o risco de, sei lá, homogeneizar a estética? Criar um padrão único de beleza artificial e impessoal? É um risco. A gente precisa considerar isso. É importante que os fotógrafos usem a IA como ferramenta para ampliar a visão, para experimentar, para romper com os padrões, e não para se encaixar numa estética, sabe, artificialmente perfeita. Acho que a gente está vivendo um momento de transição, de descoberta, onde a IA está nos forçando a repensar os conceitos de arte, beleza, e até a própria definição de fotografia. Exatamente. E nesse processo de transformação, a gente precisa estar atento, sabe? Para garantir que a IA seja usada para o bem. Para democratizar o acesso à arte, para ampliar a diversidade, para contar histórias mais inclusivas. E falando em futuro, como você imagina a fotografia daqui a 10, 20 anos? A IA vai dominar tudo. É difícil prever o futuro, né? Mas aposto que a fotografia vai se tornar ainda mais interativa e imersiva, conectada com outras tecnologias. Imagine fotos que se movem, que respondem ao toque, que te transportam para dentro da cena. É mais coisa de ficção científica. E os fotógrafos, como eles se encaixam nesse futuro? Vão precisar se adaptar, né? Aprender a usar a IA a seu favor, explorar novas formas de expressão, se conectar com o público de maneiras inovadoras. A criatividade, a sensibilidade, a capacidade de contar histórias, esses atributos humanos vão continuar sendo essenciais. Então a IA não é o fim da fotografia, mas sim uma nova etapa. Cheia de desafios e oportunidades. Com certeza. A fotografia sempre se reinventou ao longo da história, incorporando novas tecnologias, novos estilos, novas formas de ver o mundo. A IA é mais um capítulo dessa história. Um capítulo que está sendo escrito agora. E que depende da nossa criatividade, da nossa ética, da nossa visão de futuro. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso Deep Dive sobre inteligência artificial na fotografia. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E que tenham saído daqui com a cabeça cheia de ideias, reflexões e com vontade de explorar as infinitas possibilidades que a IA oferece para o mundo da fotografia. Lembrem-se, a fotografia é uma arte em constante transformação e é uma ferramenta poderosa para impulsionar essa transformação. Usem a IA com sabedoria, com ética e com a paixão que move a arte de capturar luz e contar histórias através das imagens. Até a próxima! Que bacana. E o legal aqui, eu fiquei pensando que tem muita gente perguntando qual que é a próxima fase, porque algum tempo atrás, depois da pandemia, os NFTs dominaram e era o assunto da vez. Agora, acabou de sair um conteúdo importante essa semana falando que eles vão voltar, os NFTs vão ter um passo importante de novo na questão do valor das coisas, sem a questão de modismo só e da utilidade mesmo, da autenticação de algo que é digital. E isso algumas câmeras já estão começando a ver e tudo mais. Então vai ter um novo salto aí, e as coisas voltam como ciclos. A própria fotografia analógica que voltou. A gente está vendo uma era de pós-fotografia, pós-smartphones. Os smartphones seguem aí existindo, mas tem as câmeras de ação, os drones se sofisticando também, os óculos como Ray-Ban, Meta, que filmam, fotografam. E isso se fala muito que será uma era que vai avançar cada vez mais pós-smartphones, e já está acontecendo, já começou. Mas, sobre o futuro da fotografia em si, uma coisa é fato, que essa integração da fotografia com outras mídias já acontece, não é de hoje, e vai avançar.
E talvez o próximo salto mesmo seja a imersão, essa parte imersiva, essa parte da foto que se move, de você poder imergir, e ter essa imersão na foto mesmo e as pessoas terem, e a relação dos óculos com isso, que vão ficar cada vez mais. Talvez essa seja a próxima grande fronteira, de 10 anos de aqui lá para frente, digamos, né, 2000 e a gente está em 2025, ali por 2035, esse seja o salto? Talvez, não sabemos, mas uma coisa é certa, é que a IA ela veio para não só ficar, ela já está transformando e é acelerado, fora o que a gente nem imagina. Que se alguém falasse que você ia poder criar imagens escrevendo, ninguém ia acreditar. Então, não dá nem para imaginar o que vem por aí. Eu quis trazer esse debate novo aqui. Claro, não é perfeito, a ferramenta tem suas questões, até é curioso, engraçado, se for ver, mas é uma forma interessante de passar essa informação. Se você quiser ler no detalhe, com outras nuances e mais informações sobre essas novidades, inclusive essa parte da visão do ChatGPT agora, que vai impactar em várias questões, dá uma conferida na descrição aqui do episódio, tem lá sobre esse tema, falando de educação também, dessa parte nova com o salto que está dando com a AI, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.